Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Kennedy Amorim, diretamente do podcast Connect Cash. Olha só, aqui já passaram muitas pessoas, você que está do outro lado da telinha já acompanhou histórias motivacionais e também muito detalhamento da trajetória profissional. E hoje nós estamos com o empresário, Dr. Lázaro Feitosa, para falar um pouquinho da vida empresarial, dos desafios e das oportunidades que essa jornada ela traz para o indivíduo. Dr. Lázaro, primeiramente eu quero agradecer em nome de toda a equipe do Connect Cash, do estúdio PA Connect, por ter aceitado o nosso convite. Aproveito para ratificar aqui no ao vivo novamente que fico muito feliz em tê-lo aqui como entrevistado, de ter aceitado, contar um pouquinho da sua história e dedicar alguns minutinhos, que eu sei que não é fácil, sair um pouco ali da sua rotina empresarial, com todas as suas responsabilidades, para conversar um pouquinho com a gente. Então seja muito bem-vindo ao Connect Cash. Obrigado. Eu sempre inicio, doutor Lázaro, a nossa entrevista com a seguinte pergunta. Para alguns é fácil de responder, para outros são difíceis, mas afinal, quem é Lázaro Feitosa? Explica pra gente. Um camaleão. Costumo dizer que eu sou um camaleão. Que toda hora precisa estar se camuflando, se reinovando, se reinventando, mudando de cor, se adaptando ao ambiente, se adaptando ao momento. Então, esse é o Lázaro. Eu acho que tem tudo a ver o que você falou, né? A sua personalidade com o segmento que você trabalha. A gente estava até conversando sobre isso, né? Antecipando aqui algumas das minhas perguntas. E seria estranho eu achar algo diferente de você se não fosse essa adaptação e essa mudança. Eu queria conversar um pouquinho sobre uma empresa muito conhecida em nosso estado, que é a Laverty. Eu acho que é uma das maiores referências quando a gente fala em moda e qualidade. Inclusive, a Laverty, eu acho que tinha a época de um jeans, né? Que as pessoas comentavam muito, que falava que eu só vou comprar uma vez e vai durar aí 2 anos para comprar de novo. E tem muitas histórias legais por trás dessa marca. E eu acho que a gente trazer um pouquinho da essência dela, da história, eu acho que é legal. Eu queria que você explicasse como é que começou a Laverty, onde foi ali o início dela, como é que os primeiros desafios, as oportunidades e como foi que vocês conseguiram crescer tanto dentro do Nordeste, dentro do nosso estado e ser uma marca consolidada há mais de 3 décadas. Antes da Laverty surgir, meus pais, o Benedito e Lucy, eles fundaram a BIL. BIL, P de Benedito, L de Lucy. Foi uma marca que cresceu muito no segmento de atacado. Nós tivemos 9 lojas ali distribuídas entre o Maranhão, o estado do Maranhão, Piauí, interior do Piauí, Picos, Fortaleza, Ceará teve 3 lojas, Rio Grande do Norte teve loja no Ceará. Então foi uma marca que ela cresceu muito, se expandiu muito. Só que veio a crise de 2008... E como nós trabalhávamos no segmento de atacado, nós trabalhávamos dando crédito para o cliente. Sim. Então, na crise de 2008, nós tivemos uma inadimplência muito alta que roubou todo o nosso fluxo de caixa naquele momento. Então, a gente precisou se reposicionar naquele ano. E foi aonde surgiu a ideia de o porquê não vender o produto diretamente para o consumidor final, ao invés de vender para uma revendedora, para ela vender para o consumidor final. Eu tenho toda uma estrutura, uma cadeia produtiva moderna, naquela época, era a mais moderna que tinha. Eu tinha como ter um preço competitivo, só que nós tivemos uma grande barreira, que era o apego emocional à BIL, por parte do pai e da mãe. Entendi. Então, se adaptar e criar a Laverty, ao mesmo tempo que foi uma dor, foi uma solução. Então, eu vendia para o consumidor final uma calça para a revendedora, desculpa, por R$ 79, R$ 89 e R$ 99. Por que é que eu não vou vender esse mesmo valor para o consumidor final dela, para o cliente dela? Então, nós pegamos aquela nossa loja do Riverside de 36 metros quadrados, criamos uma coleção, batemos o nome da marca e, em questões de 6 meses, a gente ganhou todo o público de Teresina. Foi uma coisa surreal.
Foi uma coisa que ninguém consegue explicar. Sabe quando tem uma coisa que você passa, olha, vê e se pergunta o porquê que tá daquele jeito? A quantidade de pessoas, a fila, aquilo tudo, por quê? Então foi uma questão de estratégia. Aí surgiu a Lavesti. E a Lavesti ela só foi crescendo. A loja ficou pequena. Abrimos a loja do Teresina Shop, que foi um grande desafio pra gente, porque é uma administração muito difícil. Tivemos que comprar luva. O meu pai, na época, ele tinha muito medo de dever. E quem tem medo de dever como empresário não cresce. Infelizmente, não cresce. E meu pai, ele tinha muito medo de dever. Então, minha mãe, ela já é o oposto, né? A minha mãe, ela já não tem medo de dever. Ela é visionária. Então, ela botou a loja do Teresina Shop, foi lá, assinou o contrato sem o consentimento do meu pai, deu 24 cheques, que ao todo somava 500 mil, que foi o preço da luva. Caramba! E contratou na época, foi o Ronaldo Veras, o maior arquiteto do estado. Um projeto caríssimo. Tudo foi muito caro. Para construir a loja foi mais de $500 mil. E ter o produto dentro da loja para a inauguração da loja, ela foi mais não sei quantos milhões. Eu lembro muito que eu fiz um pedido de 4.000 metros jeans da Cedro Cachoeira, fiação Cedro Cachoeira, que eram as nossas calças amaciadas que faziam muito sucesso na época. O nome do tecido é New Wast. E chegou esse tecido que era para ser fabricado para a inauguração dessa loja. E quando chegaram 40 rolos de jeans, que não tinha aonde colocar esses 40 rolos de jeans. Caramba. Então nós tivemos que pegar uma sala, e a sala ela ficou com os rolos do chão até o teto, porque não tinha onde colocar. E meu pai, quando chegou e viu aquela sala, aquele tanto de tecido, na época quem fazia as compras era eu já sabia o que é que eu queria com aquele tecido, o que é que eu havia planejado para aquilo tudo. Foi a única vez que meu pai ele brigou comigo, né? Ele ficou doido, porque a gente tava gastando muito, muito, né? E aí, abrimos uma loja dia 15 de novembro. E em 15 dias de venda, nós vendemos o suficiente para pagar os cheques, a construção e a matéria-prima utilizada para inaugurar a loja. Isso aí a gente está falando de milhões, né, de vendas. De milhões de vendas. Em um espaço de tempo que praticamente, agora como você falou, que é impossível de explicar. As pessoas elas passavam em frente à loja e perguntavam o porquê, o que estava acontecendo, o que é que tinha ali, porque as filas dos caixas elas eram tão grandes que elas saíam para fora da loja. Caramba. E a gente está falando aí na trajetória, né, como você citou, nós falamos sobre a rede de atacado, que é a BL, né? Nós falamos sobre a crise de 2008, nós falamos sobre a abertura das duas lojas que são nos dois shoppings, que é no Riverside e no Rio Poti. Mas no Riverside e no Teresina. No Riverside e no Teresina, mas só que existem também em outros locais. Como é que funcionou essa expansão? Aí foi tudo muito rápido, né? Porque a marca cresceu muito rápido, ela ganhou visibilidade muito rápido. Então, o Shopping Rio Poti, vendo o que estava acontecendo no Teresina Shop, queria a marca dentro do Rio Poti. Então, ali a gente já foi convidado para estar dentro do Rio Poti. Então, a gente não pagou luva. Uhum. E aí, a gente começou a vender muito também no Rio Poti, para desafogar a loja do Teresina e do Riverside. Aí, nós tínhamos um ponto comercial no centro que a gente... que era a BIL, a gente transformou em Lavesti também. E o resultado da loja do Rio Poti, que faz parte do grupo Sá Cavalcante, é a mesma do Shopping da Ilha em São Luís. Então, eles vendo o faturamento, o ticket médio de venda, o fluxo que a loja trazia, eles ofereceram também uma luva para nós dentro do shopping da ilha. Então a gente foi lá, construiu, aí fomos para o São Luís Shopping, fomos para o Rio Anil. Então foi uma coisa que em pouco tempo se expandiu muito rápido.
Cara, Mas a expansão muito rápido, sem muito planejamento, aí vem o grande problema. Nós tiramos muito dinheiro de dentro da empresa para essa expansão. E na primeira erro de coleção, no primeiro erro de produto, no primeiro erro de produção, o dinheiro que era para estar em fluxo de caixa para sustentar os erros, ele foi utilizado para expansão. a expansão. Aí foi o nosso primeiro grande erro administrativo. Porque, como eu falei, meu pai tinha muito medo de dever. Então, pegar empréstimo para ele era meio que matar o velho. Era algo muito difícil. Era algo muito difícil, tinha uma resistência muito grande. Então, existe uma hierarquia que ela precisa ser respeitada, né? Foi ele que construiu com a minha mãe, foi eles que montaram aquilo tudo. Então a gente não pode do dia para a noite simplesmente mudar tudo que eles construíram por não concordar, por pensar diferente. Nós temos que respeitar, até porque é um processo de transição. Excelente. E como foi que vocês conseguiram solucionar essa ocasião da parte da expansão? Porque eu vejo que a marca ainda hoje é muito forte. Aí em 2007 meu pai veio a óbito, que foi uma perca muito dolorosa para toda a família, para toda a indústria, para todo o grupo, porque ele que cuidava da parte de RH do grupo. Então ele tinha um bom relacionamento com todos os funcionários. Ele sabia o íntimo de cada funcionário, ele era aquele tipo de pessoa que sabia do funcionário, o nome completo, a data de admissão, a vida, tudo. Então foi uma perca que nós sentimos muito. E junto com a perca veio a questão de uma má administração de expansão. E nós demoramos muito a nos reestruturar novamente após a perca. Então nós sangramos muito em 2008, 2009. E 2009... Entre a perca até 2000, antes da pandemia, nós começamos a fechar operações. Nós fechamos a operação do Rio Anil, nós fechamos a operação do São Luís, ficamos somente com a do shopping da ilha. Aí 2019, final de 2019, nós começamos a voltar novamente ao que éramos. Final de 2019 nós tivemos, acho que foi o segundo melhor desempenho de 17 anos. Em janeiro emplacamos bem, fevereiro, março, nós saímos emplacando mês após mês. Só que aí veio a pandemia. Um balde de água fria. Aí foi um balde de água fria. E tinha muito... Como a gente trabalha produzindo, tudo é comprado com antecedência. Então... Era rolos e rolos de tecido que tinha chegado, né? E dia 17 nós tivemos que encerrar as atividades, fechar a fábrica sem uma perspectiva de quando ia abrir. Caramba. Só que final de março para início de abril nós lançamos a coleção que mais vende dentro da marca, que é a coleção azul e branco. Então o tecido da coleção azul e branco estava todo na fábrica, mas não estava produzido. Todo mundo isolado. Todo mundo isolado. Então, como é que nós iríamos vender aquele produto se nós não sabíamos quando é que iria reabrir? Então, nós mandamos os cortes, os tecidos para as casas das costureiras. Costuraram. Caramba! Não podia entrar dentro da fábrica. Quem entrava dentro da fábrica era só eu e meu irmão na época. É uma época que eu pregava botão, eu costurava, porque tinha demanda, porque quem veste azul e branco no mês de maio pode acontecer o que for, ele vai usar. Então, enquanto todos estavam fechados, nós estávamos agindo. Então, nós vendemos muito nesse período. Muitos clientes iam na porta da fábrica para pegar as peças. Entendeu? Mas imagina só você fazer um processo que é feito por 220 colaboradores, somente 2 pessoas fazerem. É um desafio muito grande, viu? É ter muito amor naquilo que você faz.
Aí o pós-pandemia, ele veio muito forte, mas ele teve uma queda muito grande. E no período fechado, porque o nosso estado foi o último a reabrir, e todas as importadoras de tecelagem, todas as fabricantes de tecelagem, eles voltaram 2 meses, 1 mês antes, os títulos eles começaram a vencer. Só que eu não tinha vendas para casar o fluxo de caixa com os títulos, e as cobranças começaram a chegar. Aí, como nós tínhamos história dentro de cada fornecedor, nós negociamos muitos títulos, nós prorrogamos muita coisa, mas não foi o suficiente, porque foi muito tempo fechado. As despesas de lojas não tiveram, como eu posso dizer, abatimento, redução. Então, foi se acumulado muitas dívidas e não teve uma volta de consumo tão expressiva. Então, nós criamos uma outra marca, a marca de uniforme, para compensar o tempo que a Lavestir iria precisar para se reestruturar novamente. E aí a gente veio com um uniforme fora da caixa. Uma qualidade melhor. Tudo diferente do que um corte mais delicado. A malharia ela tem costume de fazer. Então, assim como a Lavestir ela ganhou muito espaço durante o curto tempo, a nossa marca de uniforme ganhou mais espaço ainda num curto espaço de tempo. Que decisão estratégica inteligente, né? Porque a partir do momento em que eu fiz o primeiro projeto de um colégio, o outro colégio já viu e chamou, um outro colégio já viu e chamou, o outro colégio já viu e chamou, a outra empresa que tem um filho que estuda no colégio tal gostou, chamou. Então foi um crescimento muito rápido. Mas junto com o crescimento veio um outro problema. A estrutura para fabricar esses uniformes, tanto os uniformes quanto a moda feminina. Então a gente começou a perceber que o uniforme estava consumindo a produção do feminino, que estava afetando diretamente a venda, porque não estava chegando o produto. Porque o uniforme é uma coisa, você fechou um contrato, você tem dia tal para entregar. Porque esse é o grande diferencial de trabalhar com uniforme, é você honrar com prazo. Então imagina só você receber um pedido de 20 mil peças, que é a produção de um mês. Aonde é que eu vou colocar Lavestir dentro dessa produção? Então a gente teve que contratar muito funcionário, a gente teve que trocar todo o maquinário para um maquinário mais moderno, mais investimento. Nós tivemos que comprar máquina, mesa de corte de... Eu lá sei quantos metros tem aquela mesa, infestadeira, e é tudo questões assim de... É 600 mil uma coisa, é 150 mil uma máquina que faz isso, é 20 mil e precisa comprar 10 máquinas, então é tudo assim muito grandioso, é tudo muito volumoso. E aí a gente foi nos reposicionando até a Lavestir ela ganhar fôlego novamente, a Lavestir ela respirar, a Lavestir ela voltar ao que ela era de origem. Só que aí vem uma outra... Tudo vai puxando, porque o tempo muda. São 17 anos, a forma de consumir, ela muda. Tudo muda o tempo todo. É por isso que tem que ser um camaleão. Você tem que se adaptar. Então, a maneira de consumir pós-pandemia para cá, ela mudou. Veio os marketplaces, veio o Shein, veio o Shopee, veio isso, veio aquilo, veio o Brás, veio... lá em Pernambuco, como é o nome... Santa Cruz de Capibaribe, vieram marcas com produtos bem mais baratos quando o poder de consumo do cliente ele diminuiu. Só que a Lavestir estava com a estrutura muito alta, com um custo muito elevado, que acaba sendo repassado para
O cliente. Então, o cliente que estava acostumado a comprar um produto de qualidade, um produto de design com um custo-benefício que não era visto em Teresina, começou a ver o mesmo produto, mas com um preço bem mais elevado. Como se fosse um preço de boutique, né? Exatamente. Então, a gente perdeu muito público. Enquanto vem uma geração nova que não tem costume de ir à loja vender, ela precisa ir para... Ela gosta de praticidade, é comprar no site, é isso, aquilo. Então a gente precisou se adaptar mais uma vez. Então o que foi que nós fizemos? Vamos fechar operações de shopping e migrar para rua. Não é preço, qualidade, design, inovação. O preço ele leva o cliente para qualquer lugar. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então, nós tiramos uma loja do Teresina Shopping que tinha um custo de 50 mil reais mês. Não que ela não se pagasse. Ela se pagava porque ela vendia muito. Sempre vendeu muito. Mas era um custo muito alto. E se eu pensar da seguinte forma, eu reduzo 50 mil de custo. Abro uma outra loja que vai ter, ao invés de 50, 13 mil reais de custo. O quanto isso vai impactar no preço do meu produto? O quanto eu vou conseguir diminuir o preço do produto? Além de investimento em marketing também, que sobra verba, né? Que sobra verba. Então, se eu fechar outra loja, quanto é que eu vou diminuir de custo para poder ter um produto mais competitivo? Então, tudo isso foi para a calculadora, foi para o papel, foi para o posicionamento. Será se o cliente vai? Será se o cliente não vai? Aí vem a questão de insegurança, o medo. Mas sem medo você não... Se você parar, se você não se reposicionar, se você não se camuflar, se você não modificar, você estagna, você para, você fecha. Então, eu estou fazendo uma loja de 180 metros quadrados de área construída, com 2 pavimentos. Eu tô ansioso. Eu tô fazendo essa loja... Pra ser bem sincero, eu tô fazendo essa loja somente pelo nome e pela história. É você chegar numa loja, como ontem a gente foi escolher os sofás, os tapetes, as poltronas... E aí a dona chegou, falou, a gente escolheu e na hora a gente se perguntou, meu Deus, um tapete é 20 mil reais, uma poltrona é 4, um sofá é 12, tudo é caro. Meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar? Eu tô gastando tanto nessa loja. Aí a mulher chegou e falou, dona Lucite, se preocupe não, a senhora vai pagar do jeito que a senhora puder. O poder do nome, né, da história. Se a senhora quiser em 24 cheques, a senhora pode dar os 24 cheques assinados aí, a gente divide para a senhora. Aí a loja ela tem uma questão de som que é muito caro. Que é a acústica. Que é a acústica. E sempre quem fez a acústica de todas as nossas lojas foi uma pessoa só. E todo mundo sabe que a acústica é caro. Não é barato. Demais. Imagine uma acústica para uma loja de 180 metros quadrados. E aí, simplesmente, a pessoa que já conhece a gente falou, eu vou montar na hora que inaugurar, a senhora vê aí como é que a senhora vai fazer para me pagar. E assim foram vários. Porque eu já estava gastando muito. Então, o poder da história, eu não digo nem o poder do nome, eu digo o poder da história que você tem, o poder do relacionamento que você tem é muito mais importante do que o valor que você tem na sua conta. A credibilidade. A credibilidade que você conquistou durante 30 anos, que nós conquistamos durante 30 anos, ela foi usada agora. Que bacana. Lázaro, eu vou confessar pra ti que de todas as entrevistas que eu já fiz no Connect, essa foi a que mais me impactou pela sinceridade do convidado. Você praticamente está proporcionando às pessoas que estão nos assistindo sentir a realidade total da vida do empreendedor. Você não trouxe só o lado bonito, o lado bom, o lado de flores do empreendedorismo. Você trouxe todos os desafios, as dificuldades, as superações. Agora eu entendi o porquê no início da nossa entrevista você falou que é um camaleão. Não teria como não ser.
Praticamente a vida te obrigou a ser. Então acho que não é só uma metáfora aí porque acha que é legal, né, a simbologia ali do camarão e poder se adaptar aos ambientes, mas é porque você foi obrigado a fazer isso. Só, desculpa cortar, né? Aquilo que você vê na rede social por trás tem muita coisa. Tem muita dor. Eu vou te citar uma que vai servir de exemplo para todo mundo que estiver assistindo. Ontem eu acordei com uma mensagem dizendo que um pedido meu não havia sido aprovado. Um pedido de 44 mil de tecido, né? E eu fui questionar o porquê que não havia sido aprovado. Fui explicar, contextualizar, conversar, porque era um fornecedor novo, né? O primeiro pedido, valor alto, estavam com receio. Aí eu falei para ele, faz o seguinte, o pedido é 44 mil, ele tá dividido no prazo de 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, né? O primeiro boleto eu vou antecipar ele para você liberar o pedido. Que era um boleto de 6 mil e pouco. Paguei no mesmo dia, mandei para ele, liberou. Mas aquilo para mim doeu tanto porque eu tô há 18 anos dentro da empresa. E em 18 anos eu nunca tive um pedido meu negado. Mas ontem eu tive o primeiro pedido meu negado. Por ser um fornecedor novo, né? Talvez não conhecia a história. Não conhecia a história, mas é um aprendizado. Sim, sim. Os bastidores acontece muita coisa. É por isso que no coquetel de inauguração da loja, ela não é aberta ao público. Ela é aberta para quem ajudou a construir os 17 anos de história. Bacana, bacana. É uma história muito legal, Lázaro. Eu, como empreendedor, me considero um aspirante, né? A empreendedor, eu sou um jovem, estou bem no início da... Mas esses últimos meses, para mim, foi muito tenso, né? Eu estou à frente de um projeto que vai acontecer agora no dia 4 de dezembro, final do ano, que é a primeira festa do Piauí do Judiciário, onde a gente vai presentear, né, a premiação dos 100 maiores escritórios do Piauí, né? Vai uma festa estimada para 500 pessoas e eu tô à frente da organização desse grande evento. Então, assim, é algo muito semelhante ao que você está falando. A gente passou por muitas coisas que deram certas, que deram errado, a questão da credibilidade, da pessoa confiar num projeto tão ousado como esse, por ser o primeiro, a gente não tem nenhuma referência de como deve ser feito. E ouvindo a tua história, isso, para a data de hoje, até dezembro, eu acho que isso me motivou muito mais a querer fazer agora, a todo custo, que esse projeto ele realmente dê certo e que ele seja o primeiro, mas que fique para a memória, né, da nossa comunidade judiciária do Piauí. Porque se um empresário como você, que já tem muita experiência, tem uma história, poxa, linda dentro da confecção, passa por dificuldades como essa, tendo que se reinventar, quem sou eu para achar que tudo vai ser flores, que tudo vai dar certo? Então eu quero aqui, eu acho que em nome de todos que estão nos assistindo, parabenizar você pela coragem e pela atitude que você está tendo. Eu estou aqui na frente do Lázaro. O Lázaro, ele tem uma energia muito, muito jovem, cara. Tu tem uma energia assim, que a gente olha para ti, a gente percebe que tem... É uma pessoa que não tem medo. Pelo menos, por mais que você disse que sentiu aquela, né, do primeiro pedido não negado, mas tu passa uma segurança muito grande, assim, eu sei o que eu tô fazendo. É o instinto. Né? Então, assim, isso é muito massa. Eu acho que esse time do empreendedor de sucesso, eu acho aquela picada que eu acho que todo grande empreendedor mesmo resiliente, que vai fazer história, ele já vem com aquilo ali. Eu não sei te explicar se isso é a trajetória, se isso são as porradas da vida que meio que forma isso tudo, mas a gente consegue perceber alguns padrões, né, que se repetem em pessoas de sucesso. Então eu quero te parabenizar demais e já aproveitar, já que a gente está falando sobre transação, falando sobre desafios. Você falou que começou o e-commerce, né? Depois da pandemia a gente percebeu que isso meio que antecipou as estratégias de muita empresa que estava ali se organizando para começar a entrar no digital, para começar
aproveitar mais as redes sociais e meio que a pandemia pegou ali 10 anos e disse, olha, agora tu vai ter que antecipar tudo que tu planejou para 10 anos, tu vai fazer agora em 6 meses. Fala pra gente como é, porque eu acredito que deve ser diferente, né? A questão de vender no digital, no site, na retirada de pedido. Como é que tu lida com todo esse desafio e essa mudança? Tô pra endoidar. Olha, o e-commerce ele tem sido um desafio pra gente desde a pandemia, né? Fazer um e-commerce ele girar, vender como uma loja física é desafiador, né? É muito além do que qualquer pessoa ela possa imaginar. Porque não é só abrir um site, postar uma foto, vai estar lá e você divulgar. Não é só isso, não envolve só isso. Envolve a forma do layout, envolve a forma da foto, envolve como você tá trabalhando, vem a questão do frete, vem a questão... vem muita coisa envolvida, né? E hoje uma grande barreira nossa é em relação ao frete. Só que nós não estamos... não é uma opção, nós desistimos. Então, nós já estamos estudando em levar o nosso centro de distribuição para Brasília. Por quê? Porque nós tivemos uma venda para São Paulo, sexta-feira, em que o frete ele saiu R$112 para o cliente. Uma venda? Uma venda. A venda ela foi 400 e pouco, mas o frete saiu 112 para o cliente pagar, né? Então, devido à nossa região, o acesso muito limitado, o frete ele não vai direto para o cliente, então o que torna ele mais caro. Então, a gente precisa de um centro de distribuição bem localizado em que o produto ele chegue mais rápido, o produto ele chegue mais barato para o cliente, para que a gente possa escalar a nível nacional, que é o nosso intuito. Caramba. Agora falando sobre futuro. Como você enxerga ela vestida daqui uns 5, 10 anos? É difícil, né? A gente tá resolvendo os pepinos do presente, imagina pensar no futuro. Pode ser bem sincero? Eu vejo ela vestir assim como eu planejei ela há 17 anos atrás. Uma loja em cada estado. Uma loja em cada capital. Então já vejo aí, gente, um próximo episódio que eu tô ansioso para tu dizer o que foi que aconteceu nessa transição de expansão. Porque eu acredito que muitos desafios vão acontecer, né? Porque cada estado, querendo ou não, ele tem uma cultura diferente, né? Eu acho que desde do consumidor do produto até os colaboradores da empresa. Eu falo isso porque eu estou num processo de expansão, né, da minha marca jurídica. A gente está visitando vários estados, né, aqui do Nordeste. E é impressionante que o comportamento, às vezes, de um estado que é do lado, ali fronteira com a gente, muda completamente. A forma da percepção. E eu já estou ansioso como empresário para você compartilhar para a gente como é que funciona isso. Lázaro, esse episódio foi muito bom. Eu acredito que não dá. Eu acho que é impossível a gente resumir uma história tão bonita como a da sua empresa em um episódio de podcast. Eu acho que isso é quase impossível. Mas eu acredito que o que nós falamos aqui foi um pedacinho que já é suficiente para motivar muito empreendedor, que é um dos públicos que nos assiste, a querer continuar nessa jornada, a querer acreditar no seu sonho, a querer trazer uma mudança, porque empreender, como você falou, se a gente for fazer só por dinheiro, eu acho que a gente não consegue. Dos desafios que você citou, eu acho que se fosse só por dinheiro, você já teria desistido há muito tempo, não teria se reinventado, deve ser o camaleão que você é hoje. Então, eu quero finalizar aqui o nosso podcast com a seguinte pergunta. Se você pudesse hoje dar um conselho para quem quer ser um empreendedor no setor de confecção, qual conselho você daria? Eu vou dar o conselho que serviu para mim e para construir ela vestir. Se você acredita que vai dar certo, que a sua ideia ela é uma ideia inovadora, ela é uma ideia fora do comum, foge os padrões, e você acredita,
Você pode abrir, pode investir, pode se dedicar, que vai dar certo. Porque a La Vestir, ela surgiu assim, para trazer o que nunca ninguém trouxe. Excelente. Lázaro, esse foi mais um Connect Cash. E você que está do outro lado da telinha, que quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui, olha, muita gente bacana já passou por aqui, muita história motivadora que vai te tirar aí muitos ensinamentos. Então já sabe, segue lá as nossas redes sociais, no Instagram, Estúdio Piauí Connect, e no nosso canal oficial do YouTube, Connect Cash. E se você quiser acompanhar um pouco da minha rotina, basta procurar lá Kennedy Amorim. Para acompanhar um pouco das lojas, do seu trabalho, existe algum meio de comunicação ou alguma rede social? @Shop La Vestir. Excelente. Esse foi mais um Connect Cash e eu tô aqui toda semana aguardando por você. Tchau, tchau.